dia. Dona Aparecida, bom dia para a Bom senhora. dia. Nome completo. Maria Aparecida Fernandes. Certo. Dona Aparecida, a senhora está aqui na qualidade de vítima de uma situação e pode responder diretamente às perguntas que o Ministério Público, a defesa, senhoras e senhores jurados e, eventualmente, eu vamos fazer para a senhora. Tá bom? Com a Ok. palavra o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Dona Maria Aparecida, bom dia. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu sou promotor de justiça. Farei algumas perguntas à senhora, Sim. mas antes de iniciar, gostaria primeiro de agradecê-la por ter se deslocado até aqui, comparecido pessoalmente mais uma vez e externar meus sentimentos pela perda da senhora. Obrigada. Antes de nós adentrarmos no fato, especificamente, eu gostaria que a senhora relatasse um pouco como era o convívio da senhora com o Eduardo, o filho da senhora. Eu sei que a família era de Caratinga, a senhora havia mudado para Belo Horizonte, Sim. alguns poucos meses ele também mudou. Então, Sim. que a senhora nos explicasse, por gentileza, o motivo da mudança dele, como vinha sendo esse relacionamento da senhora com ele, quem morava naquele imóvel. Sim. Ele estava um pouco, meio que separado da esposa. Aí ele pediu para vir para minha casa. Aí ele conviveu 3 meses na minha casa. Ele foi dia 18 de fevereiro. Dia 17 de fevereiro, de maio, ele foi assassinado. Era tranquilo. Ele tinha os problemas, né? Como todos nós temos, mas era super tranquilo, meu filho. Entendeu? Moravam só a senhora e ele? Só nós dois. Não tinha Naquela... outro filho que Não, convivia com a tem um senhora outro, mas ele é casado e mora em outro bairro. em outro bairro? Sim, A senhora disse que ele estava em processo de separação sim, e a senhora disse que ele tinha os problemas dele. sim. Não tem por que não apresentar isso para que nós entendamos e conheçamos a situação. Quais eram esses problemas que a senhora diz? É porque o meu filho, ele usava droga. Entendeu? Esse que era o problema. Ele usava em casa, na rua? Na rua, Na rua. na rua. Alguma vez ele foi violento com a senhora por conta disso? Não, Tinha um comportamento que os vizinhos reprovavam? não, não. Dentro de casa ele auxiliava a senhora? Sim, sim. Muito cuidadoso, carinhoso comigo. Sempre foi. Eu vi que a senhora disse lá em delegacia que a senhora tomava remédio para epilepsia, é isso? Sim, eu tomo. Qual que é a questão de saúde da senhora e como que ele a ajudava, se ele a ajudava nisso? Não, ele me ajudava, conversava, né? Porque ele não, os 3 meses que ele ficou comigo, ele não trabalhava. Ele ficava, ele não tinha emprego ainda. Às vezes um bico ali, outro aqui, né? Mas ele não trabalhava. E me ajudava nos afazeres da casa. Tá? E em Caratinga ele deixou família? Deixou. Qual seria? Ana Carolina, a filha, inclusive está presente, e Eduardo, filho, e Arthur. 3 filhos. Sim, Arthur é um filho adotivo, que ele, é um filho que ele adotou. Mesmo tendo se mudado para Belo Horizonte, a senhora poderia relatar a relação dele com os filhos? Se era um pai Ótimo, presente, carinhoso? ótima, ótima. Sendo um pai presente, inclusive meus netos foram muito bem educados. Eles, tá? Tudo hoje que ainda fala é meu pai. Meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo. Tudo é o pai. O pai tem a mãe muito boa também, né? Maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Mas o meu filho era uma pessoa espetacular. Não é porque era meu filho, não. Não é só por isso, é porque era uma pessoa maravilhosa. O Moisés a senhora conhecia? Não, eu fiquei conhecendo depois que meu filho veio para cá, mas eu não conhecia ele. Eu posso continuar falando. Pode. Mesmo que, porque se eu o conhecesse antes, eu não teria dado liberdade para ele entrar na minha casa. As informações que nós temos é que o Moisés também seria de Caratinga, teria Sim. se mudado a Belo Horizonte. Sim. De Caratinga a senhora não conhecia. Não.
Em Belo Horizonte, me parece que ele usava a garagem da casa da senhora. Sim. Explica para a gente, por gentileza. Ele alugou, porque a casa que ele morava, nós não tinha garagem. Aí ele conversou com meu filho, porque a garagem da casa onde eu moro é muito ampla. E ele tinha 2 carros. Ele pediu para poder alugar a garagem. Eu tinha alugado para ele por R$ 150, para ele guardar os carros dele lá. Ele deixava os carros lá. Sim, ele tinha a chave do portão, de tanto foi a confiança do meu filho e eu que a gente deu a chave do portão para ele, Ele tinha livre acesso, então, à garagem. a garagem. E a parte interna da residência? Ele ia lá em casa. Ele ia, ele tomava café. Não estou reclamando do que ele comeu, mas era muito bem tratado dentro da minha casa na classe de pobre. Café da manhã, ele tomava. Eu não sei se na minha ausência ele chegou a tomar banho no meu banheiro. Eu não sei, porque eu viajei, então, enquanto eu estava presente, ele não usou o banheiro para banho, sabe? Mas eu acredito que ele tenha usado também. Ele foi muito bem tratado na minha casa. E como era esse relacionamento do filho da senhora, do Eduardo, com o Moisés? Olha, dentro de casa, o que eu pude perceber é que eles se davam bem lá na rua. E dentro de casa também se davam muito bem. Agora, lá fora, eu acredito que o Eduardo tenha tratado ele bem mesmo, porque os dois chegou a usar droga juntos. A senhora sabe se eles só usavam droga juntos, se eles chegaram a trabalhar juntos, tinham algum outro tipo de Sim, relação? Eduardo trabalhou com ele, eu não sei por quantas vezes, eu não lembro, mas Eduardo trabalhou com ele na pintura. Era algo fixo ou era bico? Não, bico. Bico. A senhora chegou a conhecer a esposa do Moisés? Hoje, se eu vê-la, eu não sei quem é, porque eu vi acho que umas 2 ou 3 vezes que eles foram na porta da minha casa. Ela foi Ela foi juntamente junto com ele no com carro. ele. Ela frequentava a casa da senhora Não, sozinha? ela nunca entrou na minha O casa. Eduardo falava dela? O Eduardo, ele me relatou uma vez que, mãe, a casa do Moisés não é lugar de um homem casado frequentar. Eu falei, por quê? Mãe, as roupas que ela usa são mínimas. Ele ainda fez assim, o short é mínimo. Então, quantas vezes eu fui lá, 1, 2, eu vi aquilo, eu falei, então você para de ir. Não vai mais. Não, mãe, eu não vou mais. Quando eu precisar conversar com ele, eu chamo ele cá na pracinha, porque tem uma pracinha perto da casa onde eles moram ali, tem uma pracinha. Ou mora, não sei. Não, não mora mais não, que ela mudou. Ela mudou. As casas eram relativamente próximas, né? As duas no mesmo bairro, no Céu Azul? No mesmo bairro. Porém, uns 5 minutos, talvez 10 minutos A da pé ou minha de casa. carro, a senhora A disse? pé. 10 minutos a pé, 5 a 10 minutos a pé. Coisa assim, 10 minutos a pé. A senhora nunca frequentou a casa deles, né? Nunca. Eu vou depois realizar algumas perguntas para a senhora relacionada a isso, a esse relacionamento específico do Moisés, da esposa dele, do Eduardo, se a senhora tiver conhecimento. Antes, eu gostaria que a senhora narrasse, por gentileza, o que aconteceu naquele dia 17 de maio. A senhora chegou de viagem de Caratinga, né? Então, que a senhora começasse explicando, sem pressa, com o Sim. máximo de detalhes que a senhora se recordar. Se a senhora quiser uma água, uma pausa, não tem problema nenhum, tá bom? Ok. A viagem da senhora a Caratinga, que a senhora foi visitar sua mãe pelo aniversário, dia das Dia das mães, Mães. isso. E aí o retorno da senhora naquela tarde, como a senhora encontrou o Eduardo, até o momento que o Moisés chegou lá, e aí depois eu faria as perguntas sobre o momento do homicídio, Tá. das lesões da senhora, mas antes que a senhora explicasse, por gentileza, essa viagem, esse retorno, por Tá. favor. Como o senhor mesmo disse, eu fui para o aniversário da minha mãe, dia 10 de maio. Eu estava de férias do meu serviço, inclusive, eu queria levá-lo comigo. Ele falou, não, mãe, eu não posso ir agora. Eu vou depois. Eu falei assim, vamos, eu te dou a passagem para você ir comigo. Ele falou, não, deixa o pessoal me dar a passagem para o dia 4, para o aniversário do Arthur. Eu falei, tudo bem, você não quer ir? Não. Aí eu fui para o aniversário da minha mãe, logo em seguida, o domingo das mães,
E fiquei por lá até o dia 17. Dia 17 eu saí de Caratinga, vim chegando na Rua Araguari, eu acredito que seja por volta de umas 3h40, 15 para as 4. Peguei o táxi, fui para casa. Cheguei em casa, minha casa estava toda escura, estava aberta, o portão estava trancado, mas estava aberta, meu filho estava dormindo. Eu acordei ele e aquilo já estava escurecendo, já estava dando uma penúmbra já de noite. Ele falou assim, me abraçou, ele me abraçou, ele me apertava contra ele e falou para mim, mãe, essa casa fica muito ruim sem a senhora. Me beijou na testa, me beijou na face e apertou cheirando aqui. Ó. Eu te amo, mãe. Eu falei, eu também te amo, meu filho. Agora a mãe chegou, tá? Aí ele falou que estava com fome. Eu falei, vamos fazer comida? Eu vou fazer um café. Você vai na padaria, pega pão enquanto eu faço a comida. Tá, ele foi, buscou pão, entrou, tomamos café junto, eu e ele. Depois ele comeu comida, que eu fiz comida, ele comeu, e nós fomos para o quarto dele, porque eu trouxe uma mala de roupa para ele de Caratinga. Eu falei com ele, vamos lá, você guardar suas roupas direitinho? Aí ele, deitado na cama dele, ele olhou para mim e falou, mãe, Maíra conversou comigo a tarde toda no telefone. Eu estou voltando para casa. Ela quer que eu volte para casa. Eu falei, vai, meu filho, vai ser feliz. Eu falei com ele. Vai, se ela está te aceitando de volta, vai para casa. Ele, todo feliz, deitado na cama dele, e eu em pé, encostada no guarda-roupa. Foi a gente conversando, e ele pegou, levantou, falou, vamos guardar a roupa? A gente vai conversando e vamos guardar a roupa. Ele dobrando a roupa, porque ele era muito cuidadoso com as roupas dele. Ele dobrando, e a gente conversando, daí a pouco chamam lá fora. O Moisés grita ele lá fora. Caso, coisa de 1 hora que a gente estava ali conversando. O Moisés chegou e gritou ele lá fora. Aí ele falou assim, ô Moisés, entra, pode entrar. Aí ele pegou, abriu o portão, entrou, ele passou por mim, e eu falei, tudo bem, Moisés? Tudo bem, dona. Só já chegou? Desse jeito comigo. Aí foi direto no quarto. O Eduardo falou, eu estou aqui, vem cá, estou guardando uma roupa aqui. Aí ele entrou e falou, que mensagem é essa que está no meu celular? Você abriu a mensagem? Ele falou, não, eu quero saber que mensagem é essa. Ele falando com o Eduardo. Em tom ríspido, sabe? E o Eduardo falou, se você não abrir, você não vai saber. Tá? Você tem que abrir a mensagem. Eu falei, cadê? Deixa eu ver, Moisés. Peguei o celular. Pois é, abre a mensagem para você saber o que é. Abre. Ele falou, eu quero saber dele. Aí, Eduardo deu aquele, sabe, sem graça, e virou as costas. Ele ainda falou com o Eduardo antes. Ô, Eduardo, fala o que está na mensagem, porque eu estou dentro da sua casa. E eu e nem meu filho, a gente pôs maldade do que poderia acontecer. Aí, na hora que o Eduardo virou as costas, ele fez isso. Era uma distância daqui, aqui, onde eu estava, o Eduardo, na distância no computador, daqui no computador. Ele pegou e desferiu a primeira faca e eu já comecei a gritar. Eu falei, não faz isso, eu vou chamar a polícia. Ele jogou meu filho em cima da cama, sabe? E foi fazendo isso, em cima do meu filho. O meu filho não teve como reagir, porque ele jogou meu filho em cima da cama e meu filho estava magro. Muito magro. Ele não era magro, ele estava muito magro devido ao uso da droga, né? Ele estava muito magro. E foi, sabe, eu só via isso e eu saía gritando. Eu falei, eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. E eu gritava, não faz isso com meu filho, não faz isso com meu filho. Aí ele veio e passou por mim porque saiu do quarto do meu filho. E ele passou por mim na porta que dá do bequinho, de um beco que tem para a sala, dá isso aqui de espaço, porque tinha estante aqui e a porta aqui.
e o sofá aqui, onde estava o meu celular carregando. Ele pegou e passou e fez assim em mim. Não era que ele fez, eu fiz isso, porque a faca, pelo que me falaram, era para pegar aqui. E Deus não deixou, porque a faca pegou aqui, daqui, bateu aqui. Tá? Eu não vi que eu tinha machucado. Eu gritava, ele saiu no portão, bateu o portão e eu fui atrás, mas eu já parece que ele voou, ele sumiu no vento, porque eu fui atrás e eu só gritava, gritava. Eu não vi que eu estava machucada. O policial que entrou, que chegou e falou: vamos para o médico, que a senhora está machucada. Eu falei, aí que eu vi que eu estava machucada. Eu não tinha visto. Eu falei, lá no UPA, ainda falei, doutor, aqui não dói nada, o que está doendo é aqui. Eu só gritava, cadê meu filho? Ele tirou a coisa mais preciosa que eu tinha. Ele tirou uma das minhas mãos, porque a outra está sentada aqui, ó, aqui atrás, ouvindo tudo que eu estou falando. Eram dois que Deus me deu. Ele tirou de mim uma parte mais preciosa. Isso não era dele. Ele não tinha que tirar isso de mim. Ele não era direito dele fazer isso com meu filho. Entendeu? Por que que ele fez? Porque eu queria saber, eu queria ouvir da boca dele isso. Por que que ele fez isso com meu filho? Era tudo que eu tinha. Entendeu? Ele foi maldoso comigo. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. O que me dói é que essa cicatriz aqui não vai ser apagada nunca. Não tem remédio para curar isso aqui, não. Ele foi ruim, tudo por causa da mulher dele. E será que meu filho teve caso com ela? Não teve. Não teve. Ele não teve. A senhora aceita uma água? Aceito. Desculpa, gente. A gente entende aqui. A senhora pode ficar tranquila no tempo da senhora. Obrigada. Não, obrigada. Eu posso, Obrigada. eu posso prosseguir? A senhora gostaria de mais um tempo? Pode prosseguir. Como a senhora preferir, tá? Eu tenho alguns esclarecimentos que eu gostaria da contribuição da senhora, se a senhora conseguir fazê-los. Se a senhora preferir encerrar, fica à vontade. Pode falar. Obrigado, Ana Maria Aparecida. A senhora trouxe um relato bastante extenso, né? Eu não precisei fazer pergunta alguma e a senhora foi explicando a sucessão de fatos. Eu gostaria de confirmar algumas informações apenas. Quando o Moisés chegou, o Eduardo estava no quarto arrumando as roupas. Sim, eu trouxe para ele. Há aqui a perícia nos autos e mostra o local em que ele foi morto, um quarto, uma cama de casal, uma mala preta em cima da cama. Esse era o quarto dele. O quarto dele. Ele estava ali junto com a senhora. Sim. No momento em que foi desferida a primeira facada contra o Eduardo, a senhora estava dentro do quarto, estava na porta? Eu estava uma distância aqui no computador quando ele fez isso, dentro do quarto. Ele fez isso e deu aqui, ó, nesse lado aqui, ó, do lado esquerdo, desse lado, A primeira facada foi desferida pelas costas. pelas costas. A senhora disse que ele chegou lá com um aparelho celular, indagando a respeito do conteúdo de uma Foi mensagem. uma mensagem. A senhora chegou a tomar conhecimento do que essa mensagem dizia, qual que era o teor? Ele mostrou esta mensagem para o Eduardo? Ele não abriu, ele não mostrou. Tudo indicava que o Eduardo mandou mensagem para ele, cobrando o dia de trabalho dele. Ele só falou com o Eduardo a seguinte palavra: que mensagem é essa? Por que que não me ligou antes? Você gosta muito de dinheiro? E você não procurou dinheiro?
Eu falei com ele, abre a mensagem. Se você abrir, você vai saber o que é. Porque se você não abriu ainda, você abre o celular, a mensagem do celular para você saber o que é. Só que ele não fez isso. Em algum momento ele falou desse suposto caso do Eduardo com a esposa dele? Não. Comigo ele não falou nada disso. E Não, naquele momento, ele questionou sobre o envolvimento do não, Eduardo com a Aline? não. Isso eu posso afirmar de carteirinha. Não, ele não falou nada sobre isso. O Eduardo tinha aparelho celular? Não. Ele usava de quem? Quando não era o meu, quando eu estava em casa, ele pegava qualquer um emprestado na rua, sabe? Com meu ex-marido, ele pegou me emprestado para poder mandar mensagem para a esposa dele, para os filhos dele, inclusive para mim. Na quarta-feira nós conversamos, ele tinha o telefone fixo lá de casa, a gente conversou e falou, mãe, a senhora chega sexta-feira? Eu falei, se Deus quiser, meu filho, a senhora vai fazer a minha lasanha? No domingo a mãe vai fazer sua lasanha. Os senhores tinham um telefone fixo em casa? Sim. A senhora se lembra o número? Não, Que eu tenho não está anotado no meu celular ainda. não tem problema. Tá. É, 3456 2540. Acho que é isso mesmo. Posso perguntar à minha neta para ver se ela confirma ou não? Não. Tá bom. a senhora disse que o ônibus chegou por volta das 15h30 na Araguari. A Sim. senhora pegou um táxi por volta das 16 horas, esteve em casa. 16 e pouquinho. Desse horário até o momento que o Moisés chegou lá, o Eduardo usou o telefone da senhora? Não, Pegou para mandar mensagem, Não. ligar para alguém? não pegou. Alguém frequentou a casa que ele pudesse ter pego o celular emprestado Não. nesse meio tempo, Não. mandado alguma mensagem? Só estava eu e ele. Depois o meu ex-marido chegou, tomou café com a gente e foi embora. Porque eu havia deixado com ele o meu cachorro. Então eu falei, você cuida do meu cachorro para mim? Ele falou, cuido. Aí, mas ele tomou um café e não ficou o quê? 10 minutos. O Eduardo usou o telefone dele? Não usou. A senhora viu o momento que o Moisés chegou lá e questionou o Eduardo. O Moisés foi ouvido na fase sumariante. Tá? A senhora disse até que gostaria de entender por que aconteceu, ouvi-lo falar. Ele já foi ouvido no processo e deu a versão dele. E, segundo a versão dele, quem estaria armado com a faca seria o Eduardo. Quem puxou a faca da cintura foi o Eduardo. Gostaria mais uma vez que a senhora esclarecesse esse ponto, já que a senhora estava lá. Eu vou te responder com uma simples palavra. Eu tenho Deus por testemunha. Eu não quero enxergar a luz do dia se o meu filho estava armado. Eu e meu filho estávamos bem, conversando, ele ajeitando as roupas dele no guarda-roupa, dobrando, a gente conversando. E ele feliz porque estava voltando para casa, que a esposa pediu ele para voltar. Não tinha motivos para isso. Entendeu? Não tinha. Quem atacou meu filho foi ele. O primeiro ataque saiu dele. Se o meu filho lutou com ele, olha, eu fiquei cega. Porque eu via fazer assim com a mão, mas o meu filho não lutou com ele. Meu filho não tirou a arma de cintura, porque meu filho não andava armado. A arma do meu filho era a Bíblia. Ele disse também que não percebeu que ele tinha atingido a senhora e que isso deve ter acontecido quando a senhora entrou no meio. Gostaria que a senhora novamente explicasse como se deu o momento em que ele atingiu a senhora. Ele veio na minha direção. Ele já tinha agredido o Eduardo e estava saindo. E passou por mim, porque o espaço na porta, né? E passou por mim e fez assim com a faca. Ele fez o movimento de desferir golpe. Sim, de desferir o golpe, de dar a facada. E Deus levantou meus braços, porque senão ia pegar aqui ou aqui. A senhora fez o movimento de defesa. É onde a ponta da faca pegou, aqui. Ela entrou aqui e pegou aqui.
A senhora tem a cicatriz ainda. Tenho aqui a cicatriz. Aqui a cicatriz aqui da faca. Essa aqui foi da ponta da faca. Essa aqui são 52 pontos que eu levei aqui para restaurar a carne por dentro. Eu não sinto nada aqui nesse lugar. Foi um golpe de cima para baixo. Foi, de cima para baixo. Depois desses fatos, a senhora chegou a ter algum contato com a Aline, com algum familiar do Moisés? Alguém lhe procurou? Não, senhor. A senhora, quando foi ouvida em delegacia de polícia, disse que estava com muito medo e que se mudaria ou se mudou para Caratinga. Eu levei meu filho no dia 18, eu fiquei lá um tempo, depois vim e busquei minha mudança. A senhora hoje mora em Caratinga, Em Santa Rita de Minas. Santa Rita de É Minas. próximo a Caratinga. A senhora veio para Belo Horizonte só pelo julgamento de hoje. Só pelo julgamento. Não é só, mas pelo julgamento de hoje. Sim, A senhora tem medo do Moisés? eu tenho medo do que ele pode fazer. Eu tenho medo. Porque eu não imaginava que ele fosse fazer aquilo com meu filho dentro da minha casa. Eu não imaginava. Dona Maria Aparecida, tem algo que a senhora queira dizer sobre os fatos que a senhora considere relevante, sobre o Eduardo? O que a senhora quiser compartilhar conosco, a senhora fique à vontade. Estou lhe passando a palavra livremente. Se não quiser falar nada, também não tem problema nenhum. Tá? Mas esse acredito que será o último momento que a senhora será inquirida nesse processo. Quem julgará são essas 7 pessoas que estão sentadas à sua direita. Então, se a senhora quiser relatar algo para eles, para a gente, fique à vontade. Eu fico pensando, uma pessoa que se diz amiga da outra, né? Dormia, não sei se chegou a dormir na minha casa ou na minha ausência. Você entendeu? Um vizinho de frente falou que ele não estava saindo lá de casa nesses dias. Eu fiquei fora de casa. Sabe que eu viajei no dia 5 de maio para Caratinga e voltei no dia 17 de maio. E eu queria saber dele por que ele foi fazer aquilo com o meu filho. O meu filho trabalhou numa padaria, o senhor entendeu? Numa padaria lá perto de casa, por 2 dias. No final do expediente da padaria, eles distribuem os salgados que estão na vitrine para poder não estragar, para não jogar fora, né? Meu filho dividia com ele. O meu filho trabalhou no sacolão, meu filho ganhava verdura, é muita coisa que ele ganhava, dividia com ele. Isso eu ouvi da boca dele, ele falar, a gente que é pai luta com dificuldade, isso é uma ajuda e tanto. Meu filho dava sacola de pão, dava verdura, dava salgado, dava isso para ele. Meu filho tratou ele como homem. Eu tratei ele como homem dentro da minha casa, não sabendo quem ele era. Porque se eu soubesse, mais uma vez eu falo, ele não teria frequentado a minha casa. Não teria. O meu filho era muito humano. O meu filho, às vezes, se prejudicava para ajudar alguém. Ele se prejudicava. Ele foi tão humilde nesse ponto que se ele teve, como teve, se não, ele teve o passado dele é imundo. O passado, que se eu soubesse de 1 milímetro do passado dele, ele não teria frequentado a minha casa. E o meu filho colocou ele dentro da minha casa, abriu as portas da minha casa para ele, deu a chave da minha casa para ele, fez ele de homem. Que amigo é esse? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Não precisa. Ana Maria Aparecida, de minha parte é isso. Mais uma vez eu agradeço a presença física da senhora, o esforço e renovo aqui os meus sentimentos para a senhora. Obrigada. Pela defesa. Sim, bom dia, dona Maria Aparecida. Bom dia. De igual modo, ao Ministério Público, eu me solidarizo, senhora, e
externo meus sentimentos à senhora, a perda da senhora, e justifico a senhora. Infelizmente, nesse dia, nós precisamos fazer algumas perguntas à senhora, até para a gente poder aclarar algumas coisas. E nós estamos aqui no exercício da nossa atividade profissional. Peço com muita dor de ter que fazer a senhora reviver esses momentos, tá? Para que a gente possa tentar trazer uma melhor solução para o caso. Posso virar para lá? Eu acho que a senhora tem que ficar de frente para a magistrada. Se o doutor quiser ficar de cá, eu acho que Sim. aí fica bom. Ok. Posso Tá, gravar. a senhora não ficar. Sem dúvida. Dona Maria, Obrigada. tá. Dona Maria Aparecida, a senhora nos disse que o seu filho veio para aqui para Belo Horizonte em fevereiro, né, daquele ano. 18 de fevereiro de 2024. A senhora sabe em que período que o Moisés também mudou para Belo Horizonte? Não, senhor. A senhora sabe nos informar se ainda, enquanto moravam em Caratinga, Moisés e Eduardo, se eles tinham um bom relacionamento, se eram amigos, se não era, se um prestava serviço ao outro? Eles se conheceram de lá. De lá, De perfeito. lá. Amigos, o senhor me desculpa da resposta, Sim, não tem como dizer. sim, entendi. A senhora sabe nos informar se Em Caratinga, eu não sei. Aqui foram poucas, eu acredito que umas 3 ou 4 dias. Certo. A senhora sabe por que ele foi trabalhar aqui? Pintor. Esses fatos, durante esses 3 meses que receberam, já estando aqui no houve de alguma divergência entre dois, alguma briga anterior a esse fato? Anterior a esse Não sei dizer. Meu filho não falava sobre desavença entre eles. Tanto é que meu filho chamava de parça na gíria. Parça. Nesse período que eles trabalharam aqui, a senhora fez, a senhora ficou na cidade de Caratinga. Caratinga, Santa Rita. Eu fui dia 5 de maio e voltei no dia 17, no fatídico dia 17. E qual que era a frequência dele ir na casa da senhora? Sempre. Então, nesse período foi relatado, mesmo sempre, a senhora também clamou. Perdoa a senhora esse momento bem triste para a senhora. Pois não. No momento em que eles começam essas agressões, a senhora, depois que parte tudo da senhora, a senhora se recorda de alguma coisa, se a senhora foi junto para tentar salvar o seu filho, para tentar depois? Eu gritava para ele parar, eu fiquei naquele meio, sabe? Só que eu não encostei a mão nem no meu filho, nem nele. Entendeu? Mas eu pedia para ele parar, eu gritava, eu pulava, pelo amor de Deus, para com isso. Você está matando meu filho, eu gritava, estou matando meu filho. Nesse momento, a senhora estava se sentindo bem, assim, ao ponto de compreender tudo aquilo que estava acontecendo? A senhora Não. foi fora de si? Fiquei. Eu fiquei só que eu saía, eu corria no portão e voltava. Até a hora que ele sair, eu fui 2 vezes no portão, voltei, e ele, quando ele veio ao meu encontro, ele saiu do quarto do meu filho, no corredor, e fez para poder sair na porta do beco para a sala. Ele estava saindo, foi a hora que ele me esfaqueou. A senhora mencionou, mencionava a esposa que ele fez alguns detalhes, ele ficou Mini roupa. A senhora disse o seguinte, se eu estiver errado, tá? A senhora falou assim, tudo é culpa dela. Porque ele, quando ele falou que a esposa, que meu filho estava andando com a esposa dele. Anterior a esse dia, já havia reclamado, supostamente, que a senhora está andando com a esposa dele? Não, não. E aí, foi nesse momento que quando ele chegou lá,
ele chegou naquele militar da mesma forma com que a senhora via ele chegar constantemente? Ou do jeito que ele chegou na casa da senhora, especialmente naquele fatídico dia? Ele estava com um aspecto diferente, ele estava... Tava. Ele estava agitado, estava nervoso, tá? E meu filho tranquilo. Estávamos tranquilos, porque eu havia acabado de chegar de viagem. Ele chegou nervoso, tanto é que ele passou por mim e ainda falou: a senhora chegou, dona? É isso que ele usou. da senhora importante. Esse tipo de pergunta da senhora, concepção, a senhora é a coisa mais importante da senhora. Com certeza, com certeza. Eu também. Ok. Pelas senhoras e senhores jurados? Não, sem perguntas? Ok. Eu também não tenho perguntas. Dona Maria Aparecida, muito obrigada, viu? Também meus sentimentos para a senhora. Obrigada. E o depoimento da senhora está encerrado aqui, tá? Sim. Pode acompanhar aqui a nossa equipe para assinar o termo de que a senhora esteve aqui e depôs. E vamos dar aqui continuidade. Dona Maíra, bom dia. A senhora me ouve? A senhora me vê? Eu vou pedir a senhora para ativar, por favor, o seu áudio, o seu vídeo. A câmera. Aí. Acho que eu estou ouvindo a voz da senhora. Deu certo? A voz deu certo. O vídeo, se a senhora estiver fazendo por celular, geralmente precisa de 2 cliques. O primeiro, quando aparece, é só para a gente ver como a gente vai sair. Aí a gente tem que dar um segundo clique, como a gente vai sair na imagem. O segundo clique é que confirma realmente a exibição da imagem. Iniciar meu vídeo. Isso. Isso. Ótimo. Estou Ok. vendo e ouvindo a senhora. A senhora também me vê e me ouve bem? Sim. Certo. Então, senhora Maíra, então, bom dia. Bom dia. Nome completo da senhora? Maíra Angélica de Souza. Certo. Dona Maíra, a senhora era ex-companheira do senhor Eduardo Fernandes da Silva, vítima? Na verdade, eu não era ex-companheira. Eu estava casada com ele. A senhora estava casada com ele, Sim. certo, na data dos fatos. Uhum. Ok, então, nós vamos ouvi-la aqui como informante. A senhora pode responder diretamente as perguntas que o Ministério Público, a Defesa, senhoras e senhores... Opa! Ah, não, foi só aqui que saiu para mim. Ministério Público, Defesa, senhoras e senhores jurados, e eventualmente eu vamos fazer para a senhora, tá? Com a palavra o Ministério Público. Obrigado, silêncio. Dona Maíra Angélica, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou promotor de justiça, farei algumas perguntas à senhora. Primeiramente, meus sentimentos. Obrigada. A senhora foi casada ou viveu maritalmente com o Eduardo, não é isso? Isso, nós tivemos 23 anos de convivência. 23 anos de convivência. Isso. Filhos? São 3. 2 biológicos e um adotivo. Quais as idades, por gentileza? Ana Carolina, com 23 anos. Eduardo Filho, com 19. E o Arthur Gabriel, com 7 anos. O Arthur Gabriel foi o filho adotado? Isso. Poderia relatar para a gente, por gentileza, as razões dessa adoção? É um sobrinho, né, na verdade, e a mãe tem muito problema com a dependência química. A situação era bem agravante na época. Ele tinha dias de nascido e ele, como tio, tomou essa decisão para poder a gente estar cuidando, né? Aí fomos ao Conselho Tutelar e ela já tinha perdido o guarda de outros filhos e estava sem condições nenhuma, a família já não queria mais porque já era o quarto. E a gente tomou essa decisão de cuidar dele. A senhora e o Eduardo estavam se separando, ou pelo menos fisicamente separados, na Isso, época do tinha crime. 90 dias, mais ou menos, que a gente tinha se separado, assim, de corpos, né?
Na verdade, eu fiquei na casa, ele foi para Belo Horizonte, para a casa da mãe, e nesse período aconteceu essa situação. Como que era o relacionamento do Eduardo com os filhos? Olha, para mim hoje é muito difícil até para falar muita coisa aqui sobre, porque a gente hoje está vivendo os piores dias da nossa vida, porque como pai eu não tenho nada que queixar dele. Foi um excelente pai, cuidou dos meninos com todo carinho, nunca tivemos problema. Graças a Deus, hoje tem meus filhos todos muito bem estruturados. Minha filha está aí, né? Eu não pude estar devido ao acidente. Ana Carolina, ela está aí participando. O Eduardo, meu filho, muito hoje mal. Meus filhos estão muito abalados com essa situação. O meu filho de 19 anos hoje, como o Arthur, eu estou tratando com psiquiatra, psicólogo, porque é uma falta muito grande, foi uma perda assim desesperadora que acabou com a vida e a mente dos meus filhos. Então, assim, ele tinha um contato, era tudo muito, nunca tivemos problema com ele como pai. O que ele pôde fazer para os filhos na educação, no ensinamento, devido às dificuldades que ele tinha, ele fez como pai, e eu nunca posso deixar de falar isso. A senhora relatou, quando a senhora foi ouvida na outra audiência, que haviam alguns problemas, né, entre a senhora e ele, a relação havia se desgastado, mas exatamente isso, né, que como pai, ele sempre foi cuidadoso, carinhoso, e foram E feitas algumas... não posso também aqui falar, não, porque eu vivi 23 anos com ele. E eu também não tenho dificuldade para falar o que foi que fez a gente chegar nessa, né, de separar de corpos aí, foi devido a um problema que ele tinha da dependência química. E isso aí, a gente entrou, eu falei que eu não aceitava isso, né? Não ia aceitar esse problema na família, ele como pai, que ele precisava ser exemplo para os filhos. E a gente conversou, foi tudo conversado, não foi nada de briga. Eu tenho provas aqui, os vizinhos, todo mundo viu, presenciou ele despedindo da gente como família, porque era um momento que ele precisava se tratar para ele ficar bem, para ele continuar, dar continuidade na família dele. Esse é o motivo da nossa separação, e nada mais. Eu farei, na verdade, perguntas um pouco mais relacionadas a isso, peço compreensão da Sim, senhora, sim. porque a senhora já foi indagada sobre isso antes, mas a versão aqui do acusado, do Moisés, é que o Eduardo estaria se envolvendo com a esposa dele, com a esposa do Sim. Moisés. Uhum. Primeiro, de forma bastante objetiva, nesses 23 anos que a senhora e o Eduardo estiveram juntos, relacionamento extraconjugal, traição, infidelidade da parte dele. Seu juiz, nunca vivi isso com ele. 23 anos. Nunca. Nunca soube. Nem depois de morto agora, nunca ouvi falar isso dele. Para mim é uma surpresa muito grande hoje ouvir isso e ter que viver isso. Porque durante 23 anos, nunca ouvi falar isso da conduta dele como homem. A senhora, na audiência de instrução do sumário antecedente, a senhora disse o seguinte quando foi indagado sobre isso. Ninguém acredita que o Eduardo se envolveu com a mulher do Moisés. Gostaria que a senhora explicasse essa frase, o ninguém e os motivos pelos quais não é uma versão que para a família se sustenta. Então, eu vivi com ele 23 anos. Eu acho que é impossível uma mulher viver com um homem 23 anos se ele tem essa conduta e ela nunca ter ouvido isso da vida dele ou participado de algum fato ocorrido. Essa é a minha primeira conclusão que eu tenho. E a certeza que eu tenho que ele não fez isso porque eu conhecia ele como homem. Eu sabia o marido que eu tinha. E essas condições, quando eu falo que ninguém acredita, porque hoje eu estou na nossa cidade, onde a gente morava. Então, eu converso com muitas pessoas, como toda a minha família. E são pessoas, às vezes, que eu não precisava nunca de ouvir, de vir falar isso para mim. E as pessoas vêm até a mim e falam, Maíra, ninguém acredita nessa versão. Porque ele era uma pessoa muito conhecida, ele era uma pessoa muito querida, uma pessoa que ele ajudava as pessoas, inclusive ele sabe muito bem disso, entendeu? E o que acontece? Do nada, esse assunto surgir,
que ele fez isso do nada. Do nada esse assunto me surge que ele fez. Então, ninguém acredita nisso. Eu não acredito, meus filhos não acreditam, minha família não acredita. A minha família está aí hoje acompanhando isso, porque sabia da conduta dele como homem. Talvez, se fosse por outros motivos, a gente poderia se calar. Mas, por esse motivo, hoje, nós estamos pedindo por justiça, porque isso não é verdade. Pode tentar provar, pode tentar fazer o que quiser, mas nós conhecemos ele, nós vivemos com ele, eu vivi uma vida com ele. E eu sei que esse caráter, principalmente de uma mulher, de uma pessoa que se dizia amigo dele, é impossível ele ter feito isso. Eu não acredito, os amigos daqui de qualquer lugar não acreditam, e ninguém acredita nessa tese. Eu posso falar só mais uma coisa? Fica à vontade. Eu gostaria que vocês olhassem com muito zelo toda essa situação, porque a minha família não é a primeira que está vivendo isso, sobre esse casal. Vocês, como justiça, vocês devem ter todo aí sabe tudo que acontece da vida desse réu. O meu marido não é o primeiro que desce a sepultura por causa de problemas conjugais deles, não. Aqui na minha cidade tem outra família aqui que sofre a mesma situação, por briga dos dois, e foi uma vida ceifada. Então, o meu marido é o segundo. Aqui eu sei, né? Por alto. Então, eu acho que precisa ser isso aí mais bem avaliado para que outras famílias não passem o que nós estamos passando. Porque tem 1 ano e 5 meses que eu sei o que é viver uma angústia de saber que um homem com tanta maldade fez tudo o que fez. E nós não somos os primeiros. Então, tem que ser avaliado isso aí. Não é a minha família, não é a primeira que perde alguém por causa de problemas desse casal. E outra coisa, eu vi lá no depoimento que o réu, ele fala da dependência química do meu marido, mas o réu também tem partes. Ele ficava dentro da casa da minha sogra, ele tinha todos os né, podia conviver na casa ali, e ele também fazia uso junto com ele. Porque isso aí é muito bem esclarecido. Porque hoje ele morreu, ele não está aqui para se defender, né? Então, essas situações eram amigos, tinha essa conduta, e, além disso, a minha família não é a primeira que está passando por isso, não. Então, eu acho que precisa ser avaliado para que outras famílias não venham sofrer o que a gente está sofrendo. Um outro ponto que eu gostaria de entender um pouco melhor diz respeito a essa separação que a senhora e ele estavam experimentando. A senhora disse que foi tudo muito bem conversado, que não houve briga. A senhora mantinha contato com ele ainda? Existia a expectativa de retomar essa relação? O término foi de vez? Ele veio a Belo Horizonte para tentar se tratar? Explica a situação para a gente, por gentileza. Foi até bom, né, o senhor ter entrado nessa tese, que é uma causa que me deixou muito mal e que eu custei a recuperar, foi no dia do homicídio. Ele me ligou pela manhã e a gente conversou 2 horas pelo telefone. E ele falou comigo que ele estava decidido a um tratamento, que ele não aguentava mais aquela vida e que ele não conseguiria viver longe da família dele. Nós conversamos 2 horas no telefone. E ele me perguntou se eu conseguir dar um fim nisso, eu tenho a minha família de volta? Falei, com certeza. Faltava alguns dias para o aniversário do Arthur. Ficou tudo combinado. Eu estaria indo para Belo Horizonte levar o Arthur. Quando eu recebo a ligação, 7 horas, 7h30 da noite, que ele estava morto. Eu não acreditei, eu não consegui entrar com aquilo em mim, porque exatamente na sexta-feira, pode consultar ligações, que vocês vão ver isso, foram 2 horas de ligação. Antes de eu descer para o serviço, a mãe dele despediu da gente, entrou no ônibus e foi, que ela estava aqui na minha casa. E ele falou que ele já não aguentava mais essa vida, que ele precisava, que se ele não tivesse o apoio da família, ele não ia conseguir. E a gente teve essa conversa por mais de 2 horas. E depois eu recebo essa notícia dessa covardia que foi feita com ele. Eu vou pedir mais um esclarecimento para a senhora só. A senhora já mencionou que teve acesso aos depoimentos, então a senhora deve ter ouvido o que o Moisés falou na audiência. E ele disse que o Eduardo que estava com a faca dentro de casa e que o Eduardo que puxou a faca. Mentira, juiz. Isso é mentira.
Quando eu peguei o telefone com a ligação, ela me conta. E outra coisa, existe um áudio no telefone do padrasto dele, às 4 horas da tarde, porque a mãe, ela tem vídeos no celular. Ele trabalhou com ele na semana, de pintor. Tem ele em cima da escada, ele gravando ele, cheio de pó de tinta, e ele mandou para ela. Eu não sei como era essa troca de serviço, porque eu acho que eu falei aqui algumas coisas que acontecia. E nesse processo, ele manda um áudio para ele às 4 horas da tarde. Esse áudio eu tenho, tá tudo no meu telefone, como era do padrasto dele. Ele fala com ele assim: você vai trazer o dinheiro para mim ou você vai enviar pelo Pix? Esse áudio existe, está aí no telefone. E ele vai e não responde. Ele chegou lá na casa, a minha sogra passou no meio daquele desespero todo, eu consegui ouvir, eu fui lá e foi muita coisa. Ele entra na casa com o celular na mão e ele começa a falar: por que você me mandou esse áudio? A Aparecida diz que entrou na frente, pegou o celular, olhou, não tinha nada nesse telefone. Existiam esses áudios, a imagem dos áudios no celular. E a Aparecida fala nitidamente, eu nunca esqueço disso, que ele virou e falou assim: você gosta muito é de dinheiro. Quando eu fui até a casa, eu tinha mandado uma mala de roupa dele que estava aqui. Ele estava organizando essas roupas dentro do guarda-roupa quando ele chegou dentro do quarto. Portanto, nós jogamos as malas fora, as roupas fora, estava tudo sujo de sangue. Ele caiu na cama em cima das malas. Ele levou o primeiro golpe, foi nas costas. Ele não tinha nada na mão. Ele não agrediu, ele não falou nada para ele. Eu não presenciei, mas ela me contou milhões de vezes. Ele já vai para cima dele pelas costas, e quando ele dá o primeiro, ele cai em cima da cama, ele cortou, vocês têm o laudo, tudo aí, ele cortou o pescoço dele. E os braços ficaram cheios de feridas. Ele não teve reação, ele não teve defesa. E ela não tomou facada tentando separar, porque ela não teve essa iniciativa, ela não conseguiu. Ela só ia até a porta do lado de fora, gritar e pedir para o socorro. Quando ela grita que eu vou chamar a polícia, ele sai de cima dele. E a intenção dele não era tanto de não matar, que ele deu 9 golpes de faca nele, né? Para quem não quer matar. E depois ele ainda passa. Se for bem avaliado, a faca vem no peito dela, porque ela levanta o braço e o corte pega aqui, ó, e na ponta da mão. Então, eu acho que está muito bem claro que ele tinha a intenção, sim, de matar ela também. Porque depois que ele faz esse homicídio, ele dispara num monte de áudio para a família. E ele começa a falar que ele era doido, que está acontecendo, por que fizer, que ele ficou sabendo que ele estava morto. A minha filha vai e entra em contato com ele, porque eles tinham, eu não tinha, porque eu nunca tive contato com esse homem. Mesmo morando aqui, eu nunca tive. Mas a minha filha morava lá e ela teve contato. Ele bateu boca com a minha filha. Eu achei aquilo o maior desrespeito do mundo. E ele falou com a minha filha que a minha filha achava que ele achava que ele era muito esperto. Ele entra em contradições por diversas vezes. E nesse momento ela fala: você tentou matar minha avó. Ele fala assim: a sua avó é louca, ela é doida. Ele ainda debocha ainda. Então, ele tinha a intenção, sim, de matar. Ninguém fez nada. Ele já chegou agredindo a casa. Ele entrou e essa foi a situação, que é o que eu posso falar até aqui, que é o que eu sei. Né? Porque tem um depoimento dela. Mas aquele monte de coisa que está escrito naquele papel, hoje ele precisa se defender, lógico. Mas nada condiz do que aconteceu no dia. Inclusive, no momento do que foram tentar o socorro, que ele já estava morto, um policial que mora em frente à casa onde ela morava, ele falou: gente, mas como que esse homem fez isso? Ele entra e sai aqui o tempo todo. Ele tinha acesso na casa, ele tinha nada. Eu tenho certeza que o Eduardo morreu sem saber até o porquê estava morrendo. Seria muito comum hoje eu falar, está defendendo o marido, não. Eu tenho certeza, primeiro, ele não teve reação. A mãe fala que a primeira facada ele já mobilizou ele jogou ele em cima da cama. E quando eu entrei na casa, tinha sangue no teto. O teto da casa estava cheio de sangue. Ele não teve defesa, ele não tinha nada nas mãos. Eu ainda falei com ela, falei: Aparecida, por que você não tentou mobilizar esse cara pelas costas? Ela falou: não tinha reação, a única coisa que eu sabia fazer era ir até a rua e gritar e pedir socorro. Então, ele não tinha nada nas mãos. E ele não agrediu e ele não foi para cima dele. Ele tomou a primeira facada pelas costas, ele já caiu em cima da cama e ele foi tomando os restantes, que foram mais 8. E uma que cortou o pescoço dele, que provavelmente matou ele na mesma hora.
eu ainda assim preciso fazer duas perguntas de ordem objetiva para a senhora, tá? A senhora deu o relato do que a senhora tem de experiência com o Eduardo, do que a senhora presenciou ao vir a Belo Horizonte e de tudo aquilo que a Maria Aparecida lhe relatou. Mas, objetivamente falando, o Eduardo andava com faca? Nunca vi. A Ele senhora nunca disse- foi uma pessoa agressiva. A senhora Nunca. disse que ele tinha um problema com drogas e essa foi até a causa dessa separação temporária do casal. Mesmo em razão dessa droga, em algum momento ele andava armado, usava faca dentro de casa? Não. Para o senhor ter uma ideia, quando ele... O que acontece? Ele não vivia a vida toda sobre... Ele tinha as recaídas. Então, ele passava um período muito bem, trabalhava, sempre foi muito próspero no que ele colocava as mãos, muito inteligente, muito batalhador, muito trabalhador. Ele sempre foi, porque seria demais para mim hoje chegar aqui e falar que eu criei 3 filhos sozinho, porque teve muita participação dele, tanto nas ajudas, no financeiro, quanto como pai. Então, assim, não era um decorrer de vida constantemente, era aqueles processos de recaída. No final, ele já não estava tendo muito controle, isso é verdade. Foi aonde eu tomei essa decisão. Falei, eu não aceito, eu não vou continuar dessa forma e eu não estou acabando com o casamento, mas isso precisa ser colocado um ponto final. Porém, durante esse processo que eu vivi, nunca fui agredida por ele, nunca fui pegar ele na rua porque ele estava agredindo pessoas, isso nunca aconteceu. Não tirava nada de dentro de casa. Portanto, ele ficou dentro da casa e eu fiquei na casa da minha mãe. Quando eu fui tirar a mobília da casa, que ele foi para Belo Horizonte, a casa estava intacta. Tudo estava lá dentro. E isso eu tenho provas do homem que carregou minha mudança como os ajudantes. Porque era muita coisa que a gente desceu. Então, eu nunca vivi. Ele nunca foi um homem agressivo. Nunca foi. De andar com faca, fazer ameaça para os outros. Isso não é a índole dele. Nunca foi. E eu posso falar disso com prioridade, porque eu vivi com ele. Porque dificilmente você vai viver com um homem que faz uso de droga e ele não é agressivo. Ele não era assim. O Eduardo, ele não era desse jeito. Ele era uma pessoa que ele tinha as limitações. Eu, como mulher, sei os problemas que levou ele nessa vida por muitos anos, por isso eu não desisti dele com facilidade. Eu tentei ajudar, nós como família, a minha família, meus irmãos, a minha mãe, a gente sempre ajudou ele. Ele sempre foi uma pessoa consciente, ele sabia que ele estava errado, ele pedia perdão, ele não vinha para dentro de casa para trazer aquele sofrimento para nós. Foi uma vida de uma luta interna, de uma guerra que ele queria sim, ele tentava mudar isso, tirar isso da vida dele. Eu presenciei isso por milhões de vezes, mas isso nunca aconteceu, isso nunca foi o caráter dele. De andar com faca, ameaçar os outros, entrar em confusão, isso não aconteceu. Eu não acredito nisso e nunca vi ele fazer nada disso. O segundo ponto que eu gostaria que a senhora aprofundasse um pouco mais diz respeito às mensagens que a senhora disse ter ouvido, ter tido contato. Sim. Explica, por gentileza, como a senhora recebeu essa mensagem, a data dela, o teor dela. O senhor fala do que ele manda após o crime? Não, as mensagens do Eduardo para o Moisés. Ah, tá. Então, as que eu tive, que eu peguei o celular, que ele não tinha telefone. Ele não tinha telefone pessoal, ele usava o da mãe dele e o do padrasto. Então, ele entrava em contato com a gente através de telefones deles. O que acontece? Nas conversas que eu vi dele lá, tinha conversa falando sobre... Parece que ele tinha um carro guardado na garagem da casa da mãe. E nessa conversa, ali parece que tem um áudio que ele fala que caiu um negócio, que tinha uma mancha no carro. Aí os dois falam ali, conversa normalmente, fala sobre serviço. Tem um áudio que o Eduardo fala que estava parado num determinado lugar e ele passa por ele. Eu não ouvi nada demais nesses áudios. E o último áudio que eu vi no celular do padrasto é esse, ele fazendo uma cobrança para ele. Você vai mandar para mim no Pix ou se você vai trazer aqui? Mas uma conversa legal, não tinha nada de confusão, eu não vi nada demais nessas mensagens.
até nas mensagens que eu participei, que eu peguei o telefone, que foi me mostrado tudo que ele conversou com ele entre esses dois aparelhos celular. Eu só vi esses tipos de mensagem. A senhora viu os dois aparelhos celulares? Vi os dois. Tive contato, né, com os dois. Sim. A senhora viu as mensagens. Havia alguma mensagem para a esposa do Moisés? Nenhuma. Nenhuma. A senhora menciona depois que o réu entrou em contato ou a família da senhora conversou com ele depois do crime. Ninguém, na verdade, senhor juiz, quem conversou muito alterada já e desesperada com ele foi a minha filha, aonde ele chega aquele ponto lá que eu mencionei aqui das questões de deboche, que eu levei aquilo como e outra, ele debochou. Eu chego a pegar o celular e falo, pelo amor de Deus, para de mandar áudio para minha família, você já acabou com a nossa família, você matou ele. E falei algumas coisas e tal, e ele ainda virou, no final de uma mensagem, ele fala assim, que Deus conforte vocês. Existe esse áudio. Eu tenho tudo também no meu celular, se não tiver aí no processo. E ele mandou vários por telefone do padrasto dele, mas ele é um senhor de idade. Ele muito abalado, desesperado, ele não respondeu nada. O Solorival não responde nada para ele. Quem respondeu foi esses dois telefones, é o do Solorival e é o da minha filha, da Ana Carolina. O da Ana Carolina não foi ele que mandou, foi a minha filha que mandou. Falou, você matou o meu pai, quando ele acabou de fazer. Depois, quando a notícia chegou até a nós. Todo mundo desesperado lá em casa. O meu filho de 19 anos, aquele desespero, ela também, ela pega o telefone, ela me perguntou, e eu não consegui nem falar muita coisa, porque eu fui recebendo tudo por celular, por telefone. O policial que pegou o telefone acaba de conversar comigo, eu gritar, eu comecei, a mãe desesperada, gritando aquela loucura toda. Então, assim, eu fui saber das mensagens do Solorival quando eu estive lá em Belo Horizonte na segunda-feira. Eu peguei o telefone, sentei, puxei todas as conversas que tinha. E nessas conversas que eu vi, era isso, era falando de serviço, você vai me buscar, você vai... Era esse assunto. Nenhuma mensagem mencionada com o nome dessa mulher. Nem do dele, e muito menos da mãe dele, e nem do padrasto dele. Ana Maíra, eu agradeço o depoimento da senhora. De minha parte, é isso. Eu vou dar continuidade ao depoimento da senhora, porque agora eu vou passar a palavra à defesa, ok? Eu sou obrigada a responder a defesa? Se a senhora deveria, né, respondê-los. Ah, tá. Então, pela defesa. Se for necessário, se não for, eu não quero ficar respondendo defesa. Tá, só um momento. Pela defesa. Excelência, então, assim, em respeito ao alegador dela, eu prefiro não perguntar, até porque eu não estava aqui no dia, e até para preservá-lo, mas eu me solidarizo à senhora, aí eu sei da perda da senhora, e aqui nós só estamos exercendo o nosso papel, mas eu gostaria de dizer à senhora que eu sinto muito pelo que aconteceu, e obviamente que nós estaremos aqui fazendo o nosso trabalho, mas sempre tentando ao máximo exercendo a nossa profissão e respeitar a família, sobretudo. Mas eu vou deixar de perguntar à senhora. Tá joia? Muito obrigado. Ok, então, pelas senhoras e senhores jurados, alguém tem alguma pergunta? Não? Ok, então. Então, dona Maíra, aqui está encerrado o depoimento. Eu agradeço a senhora, ratifico aqui a fala do Ministério Público, de externar os nossos sentimentos. E está encerrado aqui o depoimento, a senhora pode desconectar. Muito obrigada, viu? Um bom dia. Obrigada, tchau. Tchau. Isabel. Excelência, considerando que foi arrolada como testemunha também a Aline Lúcia, mas que ela continua vivendo como companheira, esposa do réu, o Ministério Público dispensa o oitivo. Pela defesa. Excelência, como foi arrolado pelas partes e foi arrolado desde o início pela própria Polícia Judiciária, primeiramente pelo Ministério Público, obviamente que, sendo esse o momento mais importante, acho que não é o caso de dispensar. E aí, com todas as vezes, eu vi a manifestação do magistrado, ainda que seja como informante, eu não sei como é que está a relação deles atualmente, não tenho contato, mas eu gostaria de ouvir. Perfeitamente. Então, vamos ouvir a senhora Aline Lúcia. Podemos começar? Então, tá certo.
Dona Aline, bom dia mais uma vez. Bom dia. Nome completo da senhora, Aline Lúcia de Paula Silva Gregório. certo? Dona Aline, a senhora é esposa do senhor Moisés? Isso. Nós vamos ouvi-la aqui como informante. A senhora pode responder diretamente as perguntas que a defesa, o Ministério Público, senhoras e senhores jurados e, eventualmente, eu vamos fazer para a senhora, tá? Bom. Com a palavra a defesa. Bom dia, senhora Aline. Dia. Senhora Aline, meu nome é Anderson, eu sou o advogado do Moisés, e gostaria de fazer algumas perguntas para a senhora e peço licença, e já adianto a senhora que eu vou precisar fazer algumas perguntas sobre o que ele nos trouxe, pelo menos no processo, que talvez possa lhe constranger. Tá bom. Dona Aline, inicialmente, a senhora e o senhor Moisés são casados há quantos anos? Desde 2013. Desde quando? 2013. A senhora... Sim, que a gente juntou em 2013. A gente casou na igreja em 2018. Entendi. Durante esse período que a senhora viveu com ele, com o senhor Moisés, a senhora chegou a ter filho com ele? 2 meninas. 2 meninas de quantos anos hoje? 9 e 11 anos. 9 anos. O senhor Moisés, enquanto seu marido, como é que era o comportamento dele em casa? Que ele chegava em casa, como é que era a rotina dele? A senhora pode falar? Olha, o Moisés saía cedo para trabalhar, né? Sempre muito trabalhador e era um pai assim muito dedicado, né? Não faltava nada assim para as meninas, não. Eu mesmo que ficava meio assim, né? Eu me sentia meio excluída como mulher, porque ele saía muito cedo, chegava tarde, não me dava muita atenção. Entendi. Durante esse período que a senhora ficou com Moisés, a senhora ainda está com ele? Como é que está essa relação? Ainda não. Tô mais não. Entendi. A senhora, durante esse período de casamento da senhora, o senhor Moisés foi em algum momento agressivo com a senhora? Não, a gente já teve discussões, sim, mas nada que Como é que ele é o comportamento dele com os filhos? muito carinhoso. Inclusive, a minha filha mais nova está tendo que ter acompanhamento, porque ela era muito ligada ao pai. Na maioria, a vítima desses autos, essa vítima que infelizmente veio a óbito, né? E a senhora sabe nos informar se ela já conhecia o Moisés? Já. Desde Caratinga? Sim, de Caratinga. Há quanto tempo que ele conhecia o Moisés, mais ou menos? Olha, quanto tempo eu não sei, mas pelo que eu via eles conversarem, parecia que era muito tempo. Tá. E eles eram, lá em Caratinga, eles eram amigos, trabalharam juntos? Como é que era essa situação? Olha, ele trabalhava de mototáxi em Caratinga, o Eduardo, né? Sim. Então, o Moisés já usou dos serviços dele e essas coisas assim. A senhora começou a dizer quais eram os horários. O Moisés costumava sair do trabalho que horas, mais ou menos? 6 horas, 6h30, E geralmente ele chegava por volta. 8 horas, 7h30 da noite. E a senhora estava nos relatando, ele brigava com a senhora disse que ele Não, tentava ele bater. Como é que- Ele assim, me deixava de lado, sabe? Não me dava muita atenção. Eu, como mulher, eu fico assim, como que eu vou falar? Tipo assim, tendo uma carência, porque eu vim de Caratinga para Belo Horizonte, então minha família ficou toda lá, sabe? Então eu ficava assim meio oprimida no meu canto, a relação estava esfriando. Houve uma situação aqui que eu preciso esclarecer, até porque foi trazida uma informação até que a genitora dele trouxe, nos informando que a senhora teria um comportamento, respeitosamente, não quero ofendê-la, Uhum. mas um comportamento inadequado, como se a senhora estivesse usando umas roupas muito curtas, como se fossem roupas provocativas. A Olha, senhora isso tinha esse comportamento para com o Eduardo? não, porque inclusive 2 vezes que eu passei com o Moisés na porta dela, ela me chamava para poder ir na casa dela, eu nunca fui. Então, ela nunca me viu assim de corpo inteiro para ela estar falando isso, de Entendi. roupa provocativa. E Não, o mas meu jeito. ela não disse que ela viu, não. Ah, Só tá. para mim ser fiel à senhora. Ah, Ela tá. disse que ouviu do filho que não poderia frequentar a casa da senhora por causa disso. É por isso que eu estou perguntando Aham. se ele costumava frequentar a casa da senhora, ainda quando o Moisés não estava lá, até para ele ter essa informação. Ele só ia lá em casa quando o Moisés não estava. Ele sabia quando o Moisés não estava lá. Ele pegava, mas ele gritava o nome do Moisés. E eu já sabendo disso,
eu pegava e pedia minhas meninas para atenderem, porque tinha uma escada, então lá de cima não precisava nem de descer na rua, lá de cima a gente já via. Aí eu pedi as meninas para falar: ah, meu pai não está aqui não, meu pai está trabalhando. Inclusive teve um acontecimento que o Moisés, a gente veio para cá, ele teve um prédio para pintar em Caratinga, e eu fiquei sozinha uma semana, o Eduardo estava indo lá à noite. Eu liguei para o Moisés e falo assim: liga para a mãe dele e fala com ele para de vir aqui, porque você não está aqui, o que que ele está fazendo aqui? Entendi. A senhora já ouviu falar de alguma briga dos dois anterior a esse dia fatídico? Moisés costumava falar mal dele, ou tinha algum questionamento? Olha, antes desse- teve uma reclamação, como os dois estavam trabalhando junto aqui, que ele tinha deixado um basculante num serviço aberto para poder voltar de madrugada e roubar a obra. Inclusive, o chefe lá da obra chamou a atenção do Moisés, sabe? Mas briga dos dois. Não. Os dois se respeitavam? É assim, eu nunca convivi com os dois juntos. Mas a conversa entre os dois parecia assim, perto de mim, o Moisés conversando com ele por telefone, essas coisas, parecia normal. A senhora me perdoa, eu vou precisar fazer uma pergunta mais incisiva. O Moisés nos conta que ele surpreendeu umas mensagens no telefone da senhora, Isso. em que supostamente o Eduardo teria passado para a senhora com algumas conotações respeitosamente sexuais, tinha mandado de um outro telefone para o telefone da senhora. Eu gostaria de saber primeiro, só assim, objetivamente, isso é verdadeiro ou é falso? Sim, verdade. De qual, a senhora se recorda de qual Eu telefone? não recordo, porque eu geralmente, quando ele mandava, eu já pagava, porque o Moisés já estava meio assim, parece que desconfiado, sabe? Que o Eduardo não estava indo mais trabalhar com ele, ele já sentia que o Eduardo estava mais afastado, então eu já pagava e nem olhava. Nesse dia do fato, a senhora sabe nos informar, a senhora pode nos dizer se o Eduardo, ou se o Moisés, quando chegou em casa, se ele teve acesso ao celular da senhora e se Teve. constava a mensagem? Teve, porque eu estava fazendo escova em frente à minha casa, aí meu telefone pitou chamada, ele já pegou meu telefone e já subiu correndo para casa, que o salão era em frente, sabe? E lá ele chegou e viu, já quebrou, ficou me perguntando. Eu, no calor do momento lá, peguei e assumi para ele que eu tinha ficado com ele mesmo uma vez lá, por um momento de fraqueza, e ele saiu, doido. Entendi. Então a senhora está nos afirmando que e como é que era, qual que era o conteúdo dessas mensagens? A senhora sabe, a senhora pode nos esclarecer? Olha, era O Moisés teve contato com ela? coisas sexuais mesmo. Sim, foto. O Moisés sabia desse procedimento, sabia desse comportamento? Não, não. Naquele dia que o Moisés ficou sabendo que ele viu essa mensagem, como é que ele ficou? A senhora, Ah, ele quebrou meu telefone e saiu, sabe? Ele ficou assim, transtornado, arrasado, né? entendi. Ele, enquanto pai das suas filhas, enquanto provedor da casa, ele deixou faltar alguma coisa para Não, vocês? nunca trabalhei. Ele sempre cuidou muito bem das minhas filhas. Inclusive, eu tenho uma de 16 anos que não é dele. Ele cuida dela como se fosse filha dele, sabe? Então, assim, nunca faltou nada nem para elas e nem para mim também, não. Entendi. A senhora, então a senhora pode nos afirmar que realmente, a senhora pode nos falar, se a senhora não quiser responder, não tem problema. Por quanto tempo ficou esse relacionamento, sem que o senhor Moisés ficasse sabendo? Olha, ficou um mês, mais ou menos. Entendi. Mas o dia mesmo que ele tomou conhecimento Foi o dia das mensagens. e foi Ele chegou em casa. foi o dia do homicídio? Isso, foi o mesmo dia do homicídio. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado, excelência. Pelo Ministério Público. Obrigado, excelência. Dona Aline Lúcia, bom dia. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, eu sou promotor de justiça. Farei algumas perguntas para a senhora. Primeiramente, eu gostaria que a senhora relatasse à tarde, início de noite, daquele dia 17 de maio do ano passado. O que a senhora fazia, como foi o encontro da senhora com Moisés, até ele sair Olha, da meu casa. dia era do lar, né? Ficava em casa. Então, meu dia era cuidar das minhas filhas, levar ela para a escola. Esse dia era numa sexta-feira, a minha filha de 16 anos foi buscar as outras na escola, porque eu tinha escova marcada, e quando o Moisés chegou, eu estava no salão fazendo a escova.
Quando Moisés chegou, a senhora estava no salão e ele foi para o salão encontrá-la. Isso, porque eu estava lá, a menina é minha amiga, né? A gente estava lá tomando uma cervejinha e ele pegou e chegou lá para me perguntar, né, que se já estava acabando, essas coisas. Qual que é o nome da senhora que fica no salão? Mônica. A Mônica. Tá. E aí ele foi conversar com a senhora e Isso, a gente ficou lá sentado conversando. com a senhora, o Eu, Moisés e a Mônica. Moisés e a Mônica, e ela terminando de arrumar meu cabelo. Em que momento que ele pegou o celular da senhora? Foi na hora que chegou uma mensagem. Aí ele pegou o telefone, e como chegou a mensagem, eu virei o telefone, aí ele tirou o telefone da minha mão e subiu para nossa casa, correndo. A mensagem chegou no momento que estavam os três no salão. A Isso. senhora sabe dizer o horário aproximadamente? Perto de 6 horas, 6h30. Não tinha escurecido, não. Estava quase escurecendo, sabe? A senhora viu o remetente da mensagem? Não, mas lá na frente, quando chegou lá em casa para mim tomar o telefone dele, que eu subi correndo atrás dele, ele pegou e me mostrou. Tinha uma foto, sabe, de um órgão lá. Tinha uma foto de um órgão. Isso. Aí nisso ele danou me perguntar e quebrou meu telefone nervoso pro chão afora. Então, explica para mim um pouquinho mais detalhadamente, por gentileza. A senhora estava no salão, conversando, chegou uma mensagem, a senhora virou o celular para baixo, ele tomou o celular da senhora. Isso. Era costume dele tomar o celular da senhora? Sim. Porque eu Constantemente ele fiscalizava o celular da senhora. sempre. Ele Era normal entre a gente fazer Era isso. normal. A senhora também fiscalizava o dele. Aham. Então ele tinha senha do celular da senhora. Não, o celular não tinha senha, não. Não tinha senha. Não. E ele viu a mensagem ali na frente da Mônica, no Não, salão, ele pegou o telefone e correu para casa. correu para casa. E a senhora foi atrás? Fui. Imediatamente? Fui atrás no mesmo momento. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu um quebra-pau danado lá dentro de casa, né? Ele me perguntando as coisas. Eu tentei pegar o telefone dele também para quebrar, quebrei o vidro da caminhonete dele, porque ele tinha quebrado meu telefone. Ele mostrou para a senhora. Era uma mensagem de texto, de áudio ou foto? Tinha texto também e foto, mas o Moisés ficou muito nervoso, então Texto e foto? não Só- teve como eu. Ele sim. Não, por gentileza, eu quero entender. O que eram as mensagens? A mensagem eu não vi o que era que estava escrito. Era Não, texto. era texto e tinha uma foto também. Tinha áudio? Não. A senhora sabe dizer o número que enviou a mensagem para a senhora? Não. O Eduardo, ele tinha aparelho celular? Não. Ele falou comigo que não. Ele pegava telefone emprestado, né? E a senhora tinha o contato dele salvo como? Não tinha contato salvo. Ele tinha o meu salvo. Porque a senhora relatou aqui para o doutor que a senhora e ele estavam se relacionando extraconjugalmente há aproximadamente um mês. Isso. Então, como a senhora sabia quando as mensagens eram dele? Ele se identificava em todas as Isso, mensagens, ele a senhora falava não comigo. tinha nada salvo, Não tinha nada não salvo. tinha nada salvo. Ele falava que era ele. Ele que falava, sou eu, e aí dá pra gente se encontrar, essas coisas. Aí eu para de me mandar mensagem e já pagava tudo e bloqueava o número. Mas a senhora se relacionou com ele. Sim. Então, Eu fiquei com ele conjugal, só uma vez mesmo, mas conversando, tendo contato, essas coisas, foi um mês. aí eu não entendo, porque a senhora disse que se relacionou extraconjugalmente com ele durante um mês. Isso. A senhora se relacionou extraconjugalmente com ele durante um mês ou a senhora se relacionou extraconjugalmente com ele uma única vez? Eu tive relações com ele uma vez só, Sim. mas a gente ficando, tendo os contatos, conversando durante um mês. E a senhora e o Moisés tinham o hábito de um mexer no celular do outro. Sim. Sim. Os senhores começaram a brigar. Foi isso? Isso. Como que foi essa discussão?
Foi porque ele estava querendo a explicação, né? De que era aquilo, o que estava acontecendo, querendo meio que negar, falando que não. Aí na hora que eu falei assim, ah, tá, eu fiquei com ele mesmo. E foi e quebrou meu telefone e saiu de casa. Ele quebrou o telefone da senhora, o telefone ficou lá, a senhora recuperou. Não, que saiu todas as peças, inclusive a polícia militar teve lá depois, sabe? Eu peguei, cheguei a mostrar meu telefone no chão, todo espatifado. E aí ele saiu de casa. Isso, ele saiu de casa. E a senhora, no momento que ele saiu, fez o quê? Eu fiquei em casa. Antes da saída. Porque nós temos a filmagem. Uhum. Ele sai de casa e a senhora sai com um rodo Sai. atrás dele. Eu saí, eu e minha filha mais nova. Mas só que eu fui num lugar que eu achei que ele estava em um bar, onde que eu acho que ele tinha costume que ficava, sabe? Aí, como ele não estava, eu peguei e voltei para casa de novo. Antes disso, antes dele sair com a caminhonete. Hum. Quando ele sai de casa, a senhora sai com um rodo atrás dele. Um rodo. Ah, na hora que eu quebrei a caminhonete dele. É. Então, foi isso que aconteceu. Eu joguei pedras, tudo que estava na minha frente eu joguei no vidro. Tanto que quando a polícia chegou na porta da minha casa, eu achei que é ele que tinha chamado a polícia para mim, porque eu tinha quebrado os vidros da caminhonete dele. E isso foi a reação da senhora depois da senhora ter contado que o traía. Isso, ele quebrou meu telefone, não foi ele que tinha me dado. A senhora chegou a voltar para o salão? Não, fiquei ali conversando com eles um pouco, porque fiquei um pouco abalado com o que está acontecendo, né, nervosa. Não voltei no salão, não. A senhora relatou o que aconteceu para a Mônica? Sim, na hora ali não, depois que a gente conversou, né? E aí a senhora relatou da Direitinho. traição, do problema extraconjugal, de tudo isso? Não cheguei a entrar assim em detalhes A com senhora ela. relatou para ela ou não relatou para ela? Não. Sobre que eu tive relações com o rapaz, não. O que que a senhora contou para ela, então? Contei só o que as pessoas na rua ficaram sabendo mesmo, que teve negócio de traição, mas eu nunca afirmei nada, nunca falei nada. Sou mais de ficar quieta na minha mesmo, sabe? Não gosto de ficar muito tendo contato assim, não. Sei. A senhora se lembra de ter prestado depoimento em delegacia de polícia? Sim. Poderia mostrar para ela, excelência, por gentileza, sua assinatura? O depoimento na fase da polícia, assinatura. Rúbrica da senhora? Isso, Pode passar, por gentileza? Rúbrica da senhora? isso. Pode passar, por gentileza? Da senhora? Também, Assinatura da senhora? com certeza. A senhora está cadastrada para visitar o Moisés no estabelecimento prisional? Sim, A senhora disse que nunca trabalhou. Era ele que contribuía financeiramente em casa? sim. De minha parte é isso. Obrigado. Senhoras e senhores jurados, não, eu também não tenho perguntas. Dona Aline, muito obrigada, viu? Aqui está encerrado. Pode acompanhar a nossa equipe para assinar o termo, tá? A senhora está liberada. Uhum. Nós vamos passar ao interrogatório. Gostaria de saber do doutor se já vamos fazer. Então, peraí, está todo mundo aqui. Acho que o doutor pode ir, podemos? Ok, então vamos lá. Senhor Moisés, bom dia para o senhor. Nós vamos aqui realizar o seu interrogatório, mas primeiro eu vou pegar uns dados de identificação do senhor. Então, eu gostaria, por favor, que o senhor me dissesse o seu nome completo, a sua data de nascimento e o nome da sua mãe. Moisés Gregório Pereira, 1/12/1985, Marcelene Marques Pereira, Certo. Estado civil do senhor. casado, Tem filhos? tem filho, 8 filhos. 8 filhos. Algum maior de 18 anos? Sim, 3 maiores Certo, e um faleceu. certo. E os menores moram com o senhor? Os menores um é a Aline, os outros é tudo de maior. Já são Um outra maiores. mulher. Certo. Escolaridade e profissão do senhor? Primeiro ano e sou pintor de obra. Uhum. Primeiro ano do primeiro grau ou segundo grau? Ensino Segundo médio? grau, segundo grau. Ensino médio, certo.
O senhor teve a oportunidade de conversar com os seus advogados a respeito desse caso aqui, né? Tive. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, não está obrigado a se manifestar sobre qualquer ponto desse processo. O silêncio do senhor não significa que o senhor está confessando nada. E o silêncio do senhor também não prejudica a sua situação no processo, porque é um direito que o senhor tem. Tá? De qualquer maneira, eu vou aqui informá-lo sobre qual é a acusação em relação ao senhor nesse processo. E quando eu terminar, eu vou passar a palavra ao senhor para que o senhor me diga se prefere não se manifestar ou para que se manifeste sobre a acusação que tem aqui, Entendi. tá? Então, consta aqui que no dia 17 de maio de 2024, por volta de 8h13 da noite, na rua Radialista Geraldo Lara, número 61, no bairro Céu Azul, aqui em Belo Horizonte, o senhor teria entrado na casa do Eduardo Fernandes da Silva e da senhora Maria Aparecida Fernandes, desferiu diversos golpes de faca no Eduardo, que provocaram a morte dele, e também desferiu um golpe contra a dona Maria Aparecida, provocando nela uma lesão corporal. Então, segundo a acusação, o senhor e o Eduardo eram colegas de trabalho e também faziam uso de drogas junto. E que o senhor usava a garagem da casa do Eduardo para estacionar o seu carro, e por conta disso o senhor tinha a chave da garagem, já que o carro do senhor ficava lá. Consta que no dia dos fatos o senhor foi até o quarto onde estavam o Eduardo e a dona Aparecida, e indagando alguma coisa sobre o conteúdo do celular. E consta aqui que, como o Eduardo deu uma resposta que não satisfez o senhor teria sacado uma faca e iniciado os golpes em Eduardo. E, nesse momento, então, a dona Maria Aparecida tentava contato com a polícia em outro cômodo da residência, mas acabou que o Eduardo faleceu e que depois o senhor teria perseguido a dona Maria Aparecida e dado nela também um golpe de faca que resultou em grave lesão. Consta que o fato teria sido praticado por ter Eduardo supostamente se envolvido com a esposa do senhor, e o senhor acreditava que eles mantinham contato via mensagens e ligações. Consta que o motivo seria fútil, por um ciúme de fatos sequer confirmados, uma vez que a vítima, Eduardo, não possuía aparelho celular. Consta que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa do Eduardo, que não dispunha de nenhum meio ou possibilidade de reação ou defesa, tendo sido surpreendido desarmado dentro de casa, especificamente no quarto dele. E que o crime foi cometido com um meio cruel, uma vez que o senhor, se utilizando de uma faca e sentimento de crueldade e brutalidade, impeliu o sofrimento desnecessário à vítima, desferindo nela 9 golpes, que provocaram feridas na região cervical e tóraco-abdominal, precisamente nos pulmões. Então, aqui consta que o senhor teria praticado um crime de homicídio triplamente qualificado, consumado, ou seja, motivo fútil, emprego de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima Eduardo, e um crime de lesão corporal grave contra a mãe dele, a senhora Maria Aparecida. Então, são esses os fatos. Eu gostaria de saber do senhor. Primeiro, o senhor vai se manifestar a respeito? Sim. Sim. E eu gostaria de saber do senhor se isso aqui é verdade e o que o senhor tem a dizer a respeito. Posso falar, então? Aconteceu, eu cheguei do trabalho, peguei o telefone, minha esposa estava no salão em frente à minha casa. Aí eu peguei o celular dela, escutei a mensagem, peguei o celular e entrei para dentro de casa. Aí eu vi mensagem, ele cantando a minha mulher. Aí ela subiu E como atrás o de senhor mim. sabe que era dele? Como eu sabia que era dele, É. eu escutei a voz dele. E eu As mandei, mensagens, então, eram de áudio. era de áudio. Aí eu mandei pro meu telefone e ela veio querendo pegar o telefone da minha mão, porque eu peguei o telefone e subi correndo para casa. Aí eu, na hora da raiva, quebrei o telefone e falei com ela: o que está acontecendo? Por que você não quer deixar eu ver o telefone?
e eu já estava desconfiado desse Eduardo, porque ele já estava indo e foi na minha casa me chamar umas 2 vezes, sabendo que eu não estava lá. Eu estava em Santa Bárbara pintando um prédio. Ele foi 2 vezes me chamar na minha casa, sabendo que eu não estava lá. Aí eu apertando E ela, como que o senhor soube que ele foi lá te chamar? ela mesmo me disse, e eu liguei para a mãe dele, avisei a mãe dele que não era para ele ir na minha casa à noite, sabendo que eu não estava lá. Que ele tinha marcado de ir trabalhar comigo em Santa Bárbara, pintar o prédio, e não foi. Aí eu fui, liguei para a mãe dele, falei, ó, fala pro Eduardo não ir me chamar na minha casa, que a minha esposa falou, ele já foi lá me chamar, sabendo que eu não estou em casa. Aí a mãe dele foi, não sei se ela avisou para ele, eu creio que avisou, e foi isso que aconteceu. Aí a minha esposa, na hora, eu apertando ela, ela falou, eu tive uma relação com ele, você também já me traiu e isso. Aí na hora eu saí nervoso, fui no bar, tomei uma cerveja e fui lá na casa dele. Cheguei lá, ele pegou a faca, me deu 2 murros na cara, eu fui no ML, fiz o laudo, eu tô com a marca de murro e a marca aqui de unha dele. Eu fui no ML, a polícia me levou. Aí foi onde aconteceu, nós lutou, entrou em luta corporal, peguei a faca dele e na hora da raiva eu dei a facada nele, sem intenção nenhuma de matar ele, porque eu considerava ele como amigo, é tanto que nós participava de células, de ir na igreja junto, nós usava droga junto também, mas nós participava de igreja junto, nós conversava muito sobre Deus, sobre as coisas da Bíblia. Eu considerava muito ele como amigo meu, é tanto que eu aluguei a garagem da casa dele. Nunca esperava dele ter essas coisas com a minha mulher. Aí na hora ela sumiu e eu vi a mensagem, eu fiquei com raiva e aconteceu isso. E com a mãe dele, eu não tive momento nenhum vontade, intenção de matar ela. Na hora eu estava É, esfaqueando mas você nele, está falando, não é tentativa de homicídio em relação a ela, não. Em relação a ela é uma lesão corporal. lesão corporal. Eu não tive intenção de machucar ela horas nenhuma. Eu até peço perdão a ela, desculpa, Ela ela chegou a sempre me tratou interferir bem. Na hora da confusão, para ela tentar tentou separar? separar. Na hora eu não vi que acertou ela. Eu não tive intenção nenhuma de acertar ela. E na hora eu não tinha intenção de matar ele, eu me defendi. Eu fui tirar satisfação com ele, porque ele estava envolvido com a minha mulher, cantando ela, e tinha ido lá em casa já me chamar sabendo que eu não estava em casa. E foi o que aconteceu. E eu estou muito arrependido por causa das minhas filhas. Eu sou um pai muito amoroso, eu não tive pai, então eu sou muito carinhoso com as minhas filhas. Então eu sei a dor e a família dele está sentindo e as minhas filhas também. E eu também, por ter acontecido isso. Ah, o celular que mandou mensagem para o celular da sua esposa, como o senhor está dizendo aqui, já era um celular conhecido do senhor? Já era Sei, cadastrado no... eu não sei de qual celular ele mandou, porque ele Tinha não alguma tinha. fotinho no perfil, alguma coisa? Ele mandou uma foto íntima. Não, estou Tipo, falando no perfil, no nome, né, do contato. não, Que não ficou... reparei. Ele não tinha telefone, ele me ligava de diversos telefones. Às vezes da mãe dele, às vezes do padrasto dele, pegava o E o senhor telefone. tinha esses telefones todos salvos no seu? Não, não Da salvava. mãe, do padrasto? Quando o Do, senhor precisava falar com ele, do às vezes você padrasto parecia o dele eu serviço, tinha, alguma da mãe coisa? dele. Agora de outras pessoas, ele me ligava, não. Uhum. Então, só voltando ao que o senhor disse, essa faca, porque aqui na denúncia diz que o senhor é que teria sacado uma faca e o senhor e na denúncia diz que ele estaria dentro do quarto dele. Eu gostaria de saber onde que essa faca foi obtida, né, porque o senhor está falando que foi ele que tentou esfaquear o senhor, mas essa faca estava onde? Estava com ele. Na hora eu comecei a discutir com ele, perguntando por que ele estava andando com a minha mulher, andando com a minha mulher, ele sacou a faca. Aí eu consegui lutar com ele E isso foi e dentro do tomei quarto dentro do dele. quarto. A mãe dele estava na sala vendo televisão. Aí eu entrei, como eu tinha a chave da garagem, eu abri a garagem, falei, "Ô, Eduardo, chamei ele, ele falou, entra aí, mãe. Aí eu fui lá conversar com ele, nós começamos a discutir, ele pegou a faca, aí nós começamos a lutar e me deu 2 murros no rosto e desse lado direito. Eu tomei a faca dele e dei a facada nele. Aí fiquei cego de ódio na hora, e na hora que eu vi, eu fiz a besteira, eu saí correndo. E não tive intenção de matar a mãe dele. Se eu tivesse intenção de matar a mãe dele, o que que me impediria matar ela? A Nada, acusação aqui é de lesão, não é de de lesão. tentativa. Lesão. Aí foi isso que aconteceu. Eu estou muito arrependido disso. Tanto eu causei para a família dele, quanto para a minha também. E minhas filhas, agora eu não posso estar com as minhas filhas, estou preso.
Estou muito arrependido. Ok. Algo mais que o senhor queira deixar gravado aqui na sua defesa? E o meu telefone foi apreendido. E se quiser ver, pegar o meu telefone, foi apreendido no dia que eu fui preso, meu telefone e meu carro. E o meu carro, eu sei que não tem nada a ver, a polícia vendeu o meu carro. O meu carro foi comprado com dinheiro de trabalho, eu trabalho de pintor. Eu comprei de um construtor em Aratinga, eu tenho prova, e a polícia vendeu o meu carro. É uma Ranger. Eles me pegaram na fuga. E as minhas ferramentas também sumiu. Não sei das minhas ferramentas, do meu carro, desapareceu. Eu iria saber. E vendeu o meu carro, sendo que o meu carro não é produto de crime. Ok, então, eu vou passar a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Sou Moisés, bom dia. Bom dia. Meu nome é Rodrigo, sou promotor de justiça. Eu gostaria só de uns esclarecimentos sobre o relato do senhor. O senhor chegou do trabalho e foi até o salão que a sua esposa estava, é isso? Sim, E aí o senhor pegou o celular dela lá no salão, peguei lá no salão. na hora que chegou a mensagem. Ontem chegou a mensagem. Aí eu subi para casa. E ela subiu junto Ela com o senhor? subiu atrás de mim correndo. O senhor abriu a mensagem Abri a mensagem. na presença dela? Não. Eu abri, perguntei a ela, por que essa mensagem aqui? A minha Aí ela já pergunta foi quis falar na minha a minha mão. pergunta foi se o senhor abriu a mensagem na presença dela. Não abri na frente dela, não. Que horas que o senhor abriu? Se o senhor saiu do salão, ela saiu correndo atrás do senhor. Ela veio atrás de mim. Aí eu vi a mensagem e mandei pro meu telefone. Aí eu perguntei a ela. E ela não estava junto com o senhor nessa hora? Na hora que eu abri a mensagem, É. ela estava. O senhor acabou de falar que não estava? Ela entrou no quarto. Aí na hora que ela foi pegar o telefone na minha mão, eu fui, joguei o telefone no chão, quebrei o telefone com raiva. Na hora que o senhor abriu a mensagem, ela estava junto do senhor ou não estava? Ela estava. Então ela viu a mensagem. Ela não viu a mensagem. Eu abri a mensagem, perguntei a ela sobre essa mensagem. Anny, por que você está recebendo mensagem? Não era áudio? É mensagem e áudio. Que horas que o senhor ouviu o áudio? Que Que horas que o senhor ouviu o áudio? na hora eu subi para casa. E ela não estava junto do senhor? Não. Onde ela estava? Ela estava no salão, ela subiu. Aí ela questionou eu, por que eu peguei o telefone? Aí eu falei, mensagem e áudio mandada aí desse O rapaz. senhor ouviu o áudio no salão? Não, ouvi lá em casa mesmo, E dentro ela, de casa. e ela não estava na casa? Tá. O senhor discutiu com a sua esposa, ela saiu correndo atrás do senhor com um rodo, jogou pedra no seu carro Sim, e o senhor saiu de lá. Disso, até o senhor ir na casa da vítima, passaram-se aproximadamente 1 hora, um pouco mais que isso. O que o senhor fez nesse intervalo? eu parei no bar e tomei uma cerveja. O senhor foi para o bar beber? Tomei uma cerveja. Uma cerveja, Uma em cerveja. 1 hora. E aí eu estacionei o carro e fiquei pensando, vai chamar a polícia porque nós discutimos. Aí eu fiquei estacionado atrás do supermercado EPA, estacionei meu carro atrás do estacionamento EPA e fiquei lá pensando, agora vai vir polícia, eu vou ir preso Maria da Penha. Eu quebrei o telefone. Aí fiquei lá perto do carro e fui tomei uma cerveja. Aí depois fui lá na casa do Eduardo questionar ele, porque ele estava andando com a minha mulher. O senhor falou com o Eduardo que estava indo na casa dele, ligou para ele, mandou alguma mensagem? Mandei, Mandou mensagem? mandei. Antes do senhor ir para lá. Antes de eu ir para lá. E o que ele lhe respondeu? Ele falou e estava me esperando. Falou que estava esperando o senhor lá. Estou te esperando e pode vir conversar. Eu falei, eu preciso conversar, conversa séria com você, Eduardo. E por que você não foi trabalhar hoje? Aí ele foi e disse, estou te esperando e pode vir conversar. Para que número o senhor mandou a mensagem? Eu não sei o número, não recordo. Era o celular de quem? O celular era meu, eu mandei do meu telefone. Mas de quem era o telefone ele mandou, não sei de quem O era. senhor disse que ele entrava em contato com o senhor pelo celular da mãe dele, do padrasto dele e diversos outros que ele tinha acesso, que ele próprio não tinha celular. Ele não E tinha. o senhor acabou de me dizer que antes de ir para lá, mandou uma mensagem para ele falando que estava indo lá e ele lhe respondeu. O senhor falou com ele pelo telefone de quem? Eu não sei de quem era o telefone que ele estava usando. Ele não tinha telefone.
Bom, mas se o senhor mandou uma mensagem para ele, o senhor mandou uma mensagem para alguém. É isso que eu quero saber. Eu não sei de é o telefone, não me recordo. Eu não gravei, mas o meu telefone foi apreendido, é só olhar no meu telefone. O, se- o senhor disse que ele estava com a faca. Ele estava com a faca. Ele que partiu para cima do senhor? Ele partiu para cima de mim, na hora que eu falei com ele. Você está andando com a minha mulher, por que você fez isso, Eduardo? Onde estava essa faca? Estava na cintura dele, não. Ele sacou a faca, eu já voei na mão dele, nós começamos a lutar e me deu 2 murros na cara e no meu braço, e ficou as marcas da unha dele. E foi no ML. E durante esses murros e essa unhada, a faca estava onde? Eu tomei a faca da mão dele, na mão dele. Eu consegui tomar a faca dele lutando e dei uma facada no pescoço dele. E aí, na hora da ira, eu continuei esfaqueando nele. Aí, na hora que eu saí correndo. E eu lembro, a mãe dele tentou separar. O senhor foi lá conversar com ele? Fui lá conversar com ele. O senhor estava tranquilo quando chegou lá? Eu estava meio nervoso. Porque, do jeito que o senhor relata aqui, parece que estava tudo bem. O senhor chegou, ô Eduardo, por que que mandou essa mensagem aqui? O que que aconteceu? Eu estava É essa a sua postura? nervoso, porque a minha esposa também tinha falado e tinha envolvido com ele, na hora que nós discutiu. Então, formulo novamente a pergunta. Como que o senhor chegou lá? Em que estado de ânimo o senhor estava? E como foi essa interação com o Eduardo? Aí eu estava nervoso, tava nervoso. E o que o senhor disse para ele, então? Perguntei a ele por que ele fez isso comigo. Eu considerando ele como amigo, Dessa forma. ele cantando a minha mulher. Dessa Falei com forma. ele, para que você mandou mensagem para minha mulher, Eduardo? Dessa forma. Ele, não mandei mensagem, não mandei. Falei, você mandou, Eduardo. Minha mulher falou e eu vi E a mensagem estava no celular do senhor. o celular dela, eu transferi do dela para o meu. Aí eu fui e mostrei ele o print. Eu falei, e o print, Eduardo? O print você mandou mensagem para minha mulher, Eduardo? Ele, não é mensagem nenhuma, não me mandei, não. Eu falei, você mandou sim, rapaz. Aí eu não. O senhor se lembra o horário desses fatos? Acho que eram umas 7h30 da noite, mais ou menos. O senhor se lembra o horário que o senhor foi preso? Quando eu fui preso, já eram umas meia-noite e pouca. O que que o senhor fez nesse intervalo? Nesse intervalo, eu fiquei escondido, com medo da polícia me prender. Eu fiquei rodando de carro. O que que o senhor fez com a faca? A faca ficou lá, na asa dele mesmo. Eu não corri com a faca. Ficou na casa, o senhor deixou a faca lá. Deixei a faca lá. O senhor saiu de Caratinga e veio para Belo Horizonte quando? Dia 2 de fevereiro. Por que que o senhor veio para Belo Horizonte? Eu vim para trabalhar, eu sou pintor e aqui eu tinha muita oportunidade de emprego. Tem um amigo meu de Caratinga e veio morar no bairro Carlos Prates. Aí ele me deu oportunidade de trabalho para trabalhar na construtora. Ele estava trabalhando. O senhor estava trabalhando na construtora registrado? Não, eu trabalho por conta. Quando eu vim preso, eu estava trabalhando lá no bairro de Araguá, pintando farmácia Araújo. Lá no prédio onde os policiais faz curso para a polícia. Eu estava pintando lá nesse prédio no bairro de Araguá. O Eduardo trabalhou lá comigo. A minha intenção sempre era ajudar ele. Eu sabia dos problemas de droga dele. Quando eu também usava, sempre quis ajudar ele. O senhor usava droga com ele também? Já usei droga com ele. O senhor se envolveu em crimes em Caratinga antes de vir para Belo Horizonte? Já envolvi antes, há 11 anos atrás. O senhor não está sendo processado lá? Não. Não. Eu tive um BO, mas não foi meu, do meu filho. Quer relatar para a gente? Os traficantes lá envolveu o meu filho com problema. Aí meu filho era de menor, matou esse rapaz. Aí depois que eu vim preso, mataram esse filho meu também. Foi até onde a esposa do Eduardo comentou, mas a minha ex-mulher não tem nada a ver com isso. Era problema do meu filho com esses traficantes lá do bairro que eu morava. O meu filho era envolvido com droga também lá. O senhor está respondendo por esses disparos de arma de fogo? Sim.
Mas, mas não foi eu que disparei, foi meu filho. Tá bom, seu Moisés, de minha parte é isso. Obrigado. Ok, pela defesa. Moisés, bom dia, né? Moisés, eu queria começar do início. O senhor se relacionava como amigo do Eduardo há quanto tempo, especificamente? Ah, já tinha uns 7 anos que nós tínhamos amizade. Lá de Caratinga, o senhor já tinha amizade com ele? Já tinha amizade com ele. Tá. Quando o senhor veio para Belo Horizonte, ele já estava aqui em Belo Horizonte ou ele Não, estava... eu vim primeiro. O senhor veio Aí primeiro? eu fui, comentei com ele, eu estava morando no bairro Céu Azul, ele foi e falou para mim, oh, rapaz, coincidência, minha mãe também mora no bairro Céu Azul. Aí eu passei o endereço para ele falou, nossa, minha mãe mora aí perto, eu posso ir para ir trabalhar com você, Moisés? Eu falei, pode vir, eu te dou emprego aí, Eduardo. É tanto que nós já fizemos até cartãozinho, como ele era motoboy, ele pediu eu se podia fazer o cartão, o meu nome de pintor de um lado e o de motoboy dele do outro lado. Como eu considerava ele muito como amigo, eu falei, vamos fazer esse cartão junto. Aí nós tínhamos até cartão de pintor de um lado, meu, e de motoboy dele, de mototáxi. Aí ele veio com intenção também de trabalhar comigo. Entendi. Nesse período todo, até esse fatídico dia lá, o senhor já tinham discutido ou brigado de alguma forma, em alguma outra oportunidade? Não, discutido não. Eu já tinha questionado ele. Uma vez nós estávamos trabalhando no bairro Santa Amélia, ele juntou uma associação lá. Eu falei para ele, ô Eduardo, você não pode fazer isso, Eduardo, na obra, isso queima meu filme. E quem é o eletricista? É um policial civil aposentado. Entendi. Se ele vê você fazendo isso, vai me mandar embora da obra, Eduardo. Mas vocês não brigaram? Não, não teve nada chegamos a disso, brigar, você não. só orientou? Eu só orientei ele para ele não vacilar em obra E minha. de lá para cá, vocês continuaram, mesmo assim, vocês continuaram trabalhando junto? Continuamos trabalhando. E sempre, às vezes, ele marcava comigo, a mãe dele é prova. Eu ia lá na porta dele chamar ele muitas vezes não ia trabalhar. Entendi. Mas isso aí é a questão desse problema outro particular com droga, infelizmente, que nos assola. Então, o senhor também fez uso de droga junto com ele? Chegou a fazer? O Fiz. senhor chegou a se tratar ou vinha se tratando? Como é que o senhor Eu estava não com isso? precisei se tratar, porque eu usava droga, mas eu sempre tive um controle, trabalhar, cuidava da família. Nunca fui ele usuário compulsivo, louco. Eu usava, mas eu tinha assim, ele compromisso e tinha meu nome a zelar lá em Caratinga, por eu ser pintor, eu não gostava assim de ficar no meio de drogado, usando muita droga, por meu nome aí na lama na cidade. Entendi. Por eu ter empresa também, CNPJ de pintura, então eu nunca fui ele usuário muito compulsivo, louco. Me conta aqui, o senhor nos disse aí agora que o senhor estava trabalhando, o senhor pintava, por exemplo, quando o senhor pintava, pegava assim, qual o horário de trabalho que o senhor estava trabalhando constantemente? O Eu senhor também tem? trabalhava durante o dia e pegava bico também à noite. Por que pegava bico para fazer à noite? Para mim, fazer renda, para mim dar uma vida melhor para minhas Mas filhas. o que o senhor fazia nesse período da noite? Trabalho de pintura. Mas como é que era esse trabalho de pintura à noite? Era na casa das pessoas? Eles saíam da casa? Era casa que estava em construção? Como é que era? Era em restaurante, igual eu estava trabalhando lá no Santa Amélia, eu estava pintando um restaurante. Lá no bairro Jaraguá, fazia bico também. No bairro Letícia também, eu peguei um prédio para pintar e trabalhava até mais tarde. Para mim, tá juntando dinheiro. Eu estava pagando R$ 890 de aluguel. Então, eu tinha que trabalhar para me manter ter minha vida melhor e dar uma vida boa para minhas filhas. E eu estava juntando dinheiro para me pagar um curso para minha filha de 17 anos, para dar uma vida melhor para eles. Entendi. Antes desse fatídico dia lá, o senhor chegou assim, o senhor tinha algum problema com ele, algum motivo para fazer alguma coisa com ele, antes de ter acesso a esse áudio, essa mídia e essas mensagens que o senhor falou? Não, não tive problema. O único problema que eu tive com ele foi dele ir na minha casa me chamar, sabendo que eu não estava lá. Aí minha esposa me ligou e falou, Eduardo veio te chamar, Moisés. Eu tô com medo dele. Ele mexe com droga, tô com medo, às vezes, até dele pular aqui e roubar as coisas aqui. Aí eu liguei para a mãe dele e falei, ó, avisa o Eduardo para não ir na minha casa sabendo que eu não estou lá, ainda mais à noite. Você chegou a ligar para a mãe dele, então? Cheguei a ligar para a mãe dele, avisei ela, para ele não ficar aí me chamando na minha casa. Para quando ele precisasse falar comigo, ele me ligasse. Entendi.
Qual que é a distância, para me compreender agora, do salão onde estava a sua esposa, até para a gente ver se esclarece a questão do promotor, porque ele fala assim, saiu. Obviamente que o senhor já disse que ela foi atrás do senhor, logo em seguida que o senhor pegou o telefone. Mas esse ir atrás é imediatamente ou passaram-se assim 40 segundos, 1 minuto, Passaram uns 2 minutos, mais ou menos. e ela chegou na Aí sua ela casa? pegou. Entendi. Aí, nesse momento, na hora que o senhor estava indo para casa, em que o senhor estava tendo acesso a essas mensagens, ela chegou a ela estava perto do senhor, né? Por isso que o senhor menciona sobre esse aspecto, que não estaria próximo dela no momento e ela não teria visto? Ela não viu, eu só perguntei ela começou a ficar nervosa, querendo pegar o telefone na minha mão. Aí eu fui, o telefone no chão. Aí ela começou a ficar nervosa, gritando, e eu questionei ela: o que está acontecendo, meu Aline? Por que você está com raiva, negócio de telefone? Por que essa mensagem? Aí ela falou, e tinha envolvido o Eduardo. Para mim tentar compreender agora, então, o senhor disse que pegou o telefone, passou para o senhor, através do print, não sei se foi por foto, Foi enfim, print. como é que foi essa... Enfim, aí, o senhor teve acesso, o senhor não conhecia aquele número de telefone até então? Não conhecia. E como é que o senhor descobriu que esse telefone, só para a gente tentar compreender, contextualizar, como é que o senhor chegou a confirmar que seria o Eduardo aquela pessoa? O senhor chegou a ligar do seu telefone ou do telefone da sua esposa, naquele momento que o senhor viu, para aquele telefone que tinha mandado mensagem para ela? Eu cheguei a ligar O senhor chegou a ligar do telefone dela ou do telefone do senhor? do telefone dela, E chegou a ligar do senhor também, não? do meu também. E o senhor chegou a falar com a pessoa? Como é que o senhor abordou a pessoa? Só para me compreender. Eu mandei a mensagem para ele mesmo, atendeu. Aí eu falei com ele: Eduardo, eu estou precisando conversar com você sério. Mas como é que você sabia que era ele especificamente? Eu escutei a voz dele na mensagem. Entendi. O senhor disse que mandou isso para o seu telefone. O seu telefone, o senhor disse ali, respondendo ao promotor de justiça, o senhor está à disposição de mostrar esse telefone para O meu o telefone jurado está apreendido, foi apreendido no meu carro no dia. no mesmo Os dia? policiais pegou o telefone comigo. Se eventualmente for permitido, tanto pela defesa quanto pelo Ministério Público, o senhor se dispõe a mostrar para os jurados que o senhor está falando conosco é verdade? Eu me disponho. O senhor gostaria que fosse apresentada essa prova, esse telefone que está gostaria. apreendido para os jurados, para que eles pudessem Gostaria. ver? Gostaria. Eu liguei para ele. Entendi. E ele falou que ia me esperar. Eu falei: eu preciso conversar, ser urgente. Ele falou: tô indo para casa agora. Ele falou que não estava em casa. Ele falou: tô indo para minha casa agora da minha mãe, vou te esperar lá. Foi o tempo também, eu fiquei um pouco, não fui direto para a casa dele. Aí ele falou que não estava em casa. Ele foi e me disse: Moisés, daqui a pouco eu vou estar na casa da minha mãe. Isso, então, o senhor pode nos garantir que está no telefone do senhor que está apreendido? Tá, eu posso garantir. Isso não foi objeto até então de pedido do Ministério Público ou da Defesa, mas pela parte do senhor, e Posso com garantir. compromisso com a verdade. O senhor autoriza, então, se deferido pela magistrada, o senhor autoriza, então, a apresentar esse celular Autorizo. aos jurados? Sem mais, excelência, muito obrigado. Pelas senhoras e senhores jurados? Não? Então, ok, está encerrado aqui o interrogatório. Muito obrigado. O senhor pode se assentar no local que o senhor se encontrava. Eu quero pedir perdão à mãe dele. A mãe dele sempre me tratou muito bem. Eu quero pedir perdão a ela, em nome de Jesus, que ela me perdoe. Sei que não vai voltar à vida dele, mas eu me arrependo muito disso. Eu devia ter pensado mais antes de ter cometido isso. Eu não tenho nada contra a mãe dele, eu tinha ele como amigo, não imaginava ele ia fazer uma traição dessa comigo. Ok, então, são 11 horas e 38 minutos. Indago, nós vamos dar início aos debates